E eu quero cumprimentar todos que nos escutam também na Rádio Cidade Verde. Estamos ao vivo na Rádio Cidade Verde. Você da TV Cidade Verde de Picos também, o nosso muito obrigado. Deixa eu fazer contato com os nossos colegas. Rádio Cidade Verde em cadeia, TV Cidade Verde de Picos também, com Bartolomeu, com Clebson Lustosa. Mas eu vou acionar Yala Seno na redação do cidadeverde.com. Yala, o perfil dos eleitores da cidade de Teresina. Muita gente tem dito que a capital terá um peso, como sempre tem, nas eleições estaduais. E esse ano, as lideranças políticas da capital estão sendo muito cortejadas, né? O diálogo tem sido enorme, porque a quantidade de eleitores também tem uma proporção, dentro da proporção do Estado, tem um peso gigantesco. Yala, ótima tarde. Boa tarde, Joel, Celivaldo, Lídia, Neyara, boa tarde a todos. Joel, Teresina é o maior colégio eleitoral do Estado e o voto do teresinense será decisivo aí na escolha dos candidatos. Por isso, o Portal Cidade Verde foi até o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, buscar esse perfil. Como é que está hoje o perfil aí nos dados atualizados da capital piauiense? E os dados aí alguns dados chamam a atenção. Cresceu o número de eleitores em Teresina. Hoje, Teresina tem 589.286 eleitores. Houve um aumento aí de 5% em relação à última eleição de 2018. Do sexo masculino, são 266.128 eleitores. E do sexo feminino, viu, Joel? São 323.157 eleitores. Aqui chama a atenção essa próxima cartela, viu, Joel? Essa questão do voto dos jovens, né? O chamamento do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, aí para que o jovem tirasse o seu título de eleitor, surtiu efeito aqui na capital. Teresina é uma das cidades com maior percentual de crescimento aí de jovens que vão votar aí pela primeira vez. Nós temos aí, na última eleição de 2018, nós tivemos 4.428 jovens que foram votar pela primeira vez. Esse ano já pulou para 12.112 eleitores, Joel. Um aumento de 173%. Está aí a capital, o chamamento, os jovens também vão estar participando, votar pela primeira vez aqui nessa eleição deste ano. Lembrando que o voto é obrigatório para eleitores que têm de 18 a 70 anos. Né? E o Portal Cidade Verde está trazendo também, viu, Joel, que o voto feminino, né, será, as mulheres vão decidir aí as eleições, inclusive pela primeira vez, elas lideram aí no número de todas as faixas etárias, né, pela primeira vez, e também tem demandas diferentes. O Portal Cidade Verde está trazendo também que as mulheres, elas têm preocupação nessa campanha sobre a questão do custo de vida e a pandemia, são os dois assuntos mais que estão pesando nessa campanha, que elas vão estar focando nessa campanha. E os homens são justamente a questão da corrupção e a violência, Joel. Por isso o Portal Cidade Verde está trazendo essas novidades aí, lembrando, como a matéria da Gorete colocou, nós somos hoje 2.574.128 eleitores aí em todo o Piauí, o que representa 51,67% do eleitorado no Estado. Lembrando, viu, que o TRE nos esclareceu que esses dados são dados agora, dados exclusivos, foram dados agora atualizados, porque até o dia 11 de julho, né, o TSE vai divulgar. Essa data é a data divisor de águas, justamente para o TSE, que vai oficializar qual é o eleitorado no Piauí e no Brasil, Joel. A gente vai estar aguardando, porque está sendo contabilizados aí, alguns estão sendo, o juiz tem que analisar se está correto ou não esse título, se está de acordo. Então, mais informações você confere aqui no Portal Cidade Verde. Muito bem, tudo de eleições também no cidadeverde.com. Eu vou a Picos, TV Cidade Verde de Picos, com Clebson Lustosa, porque a gente também quer conhecer um pouco mais da realidade em números e em municípios dessa região de Picos. Clebson, ótima tarde. Olá, Joelson. Boa tarde para você, boa tarde aos meus colegas. Boa tarde, Piauí. Joelson, recentemente, muitos pré-candidatos às eleições de 2022 estão passando por Picos. E conversando com eles, nós falávamos a respeito do peso, não só de Picos, mas para essa região, o peso dessa região para as eleições de 2022. Peso também, Joelson, que não se encontra apenas nessa parte dos pré-candidatos, dos partidos políticos. Picos e a região de Picos carregam peso também nas eleições, na apuração, na quantidade de cidades
cidades que daqui do interior do estado são responsáveis também por eleger os nossos próximos representantes. Nós levantamos umas informações junto ao cartório regional aqui de Picos, que você vai conferir a partir de agora, por exemplo. A cidade de Picos, ela tem uma macro-região. Essa macro-região, ela concentra mais de 60 cidades. Dentro dessa macro-região, nós vamos encontrar o território Vale do Guaribas. Dentro desse território, Vale do Guaribas, onde está localizado Picos, nós vamos encontrar 39 cidades. E dentro dessas 39 cidades, nós vamos encontrar 14 cidades que estão ligadas diretamente aos cartórios eleitorais aqui de Picos. São 3 zonas diferentes. A primeira zona é a 10ª zona eleitoral aqui de Picos, que ela é responsável pela cidade de Picos e também de Aroeiras. Nós temos, ponto, perfeito, a 10ª zona eleitoral daqui de Picos, que ela é responsável por Picos, Paquetá do Piauí e Aroeiras do Itaim. Essa zona, ela é responsável por mais de 60 eleitores, 60 mil eleitores, são 60.524 eleitores. Temos uma segunda zona aqui também na cidade, que é a zona 28ª Zona Eleitoral. Essa zona, ela é responsável pelas cidades de Monsenhor Hipólito, São João da Canabrava, São Luís do Piauí, Francisco Santos, Santo Antônio de Lisboa e Bocaina. Essa zona é responsável por 32.440 eleitores. E a última zona aqui de Picos é a 62ª Zona Eleitoral. Essa zona é responsável pelas cidades de Geminiano, Santana do Piauí, Dom Expedito Lopes, Sussuapara, Santa Cruz do Piauí e Uol Ferraz. Essa zona, a 62ª Zona Eleitoral de Picos, ela é responsável pela quantidade de 31.461 eleitores. Uma característica muito peculiar, Joelson, daqui de Picos, é a quantidade, e a gente tem uma última informação, que seria a quantidade dos eleitores aqui em Picos. Você reparou que Picos tem 3 zonas eleitorais, mas só Picos concentra a maior parcela desse eleitorado. São mais de 52 mil eleitores só daqui de Picos. 52.338 eleitores só da cidade de Picos, que a gente vai encontrar esse eleitorado lá naquela 10ª zona, que foi a primeira zona que nós trouxemos aqui de informações. Uma característica, meu amigo, bem particular e curiosa aqui da região de Picos, é que muitas cidades da região, elas são bem próximas aqui da sede de Picos. Geminiano, por exemplo, a distância de Picos para Geminiano é de pouco mais de 16 quilômetros, ou seja, a apuração dessas cidades também é muito rápida, porque quando a eleição encerra em uma cidade dessa, por exemplo, como Geminiano, que fica a pouco mais de 16 quilômetros de Picos, quando o boletim da urna ele é emitido, a velocidade com que ele chega aqui em Picos, no cartório, para fazer a contagem dos votos é muito rápida. Só para você ter uma noção, é mais rápido o boletim da urna de Geminiano chegar em Picos do que, por exemplo, o boletim do Jacinto Andrade, aí de Teresina, chegar no Tribunal Regional Eleitoral no bairro Cabral. Por conta dessa distância. E é por conta dessa característica geográfica de Picos que a gente tem tantos municípios aglutinados nessas 3 zonas eleitorais aqui de Picos. E a cobertura também jornalística nessa região de Picos, principalmente nessas 14 cidades que acabam sendo ligadas diretamente a essas 3 zonas eleitorais aqui de Picos, ela acontece de uma forma muito intensa também, porque a gente acaba cobrindo em loco não só o dia da eleição, o dia 2 de outubro da eleição aqui em Picos, como também todas essas cidades por conta dessa distância. Ou seja, até o dia 2 de outubro, até as eleições de 2022, a gente tem muito trabalho por aqui, meu amigo. Muito bem. Clebson Lustosa falando de Picos. E olha, o Grupo Cidade Verde, essa informação, o Grupo Cidade Verde divulgará pesquisas que forem publicadas a partir do dia 4 de julho, devidamente registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos divulgar as pesquisas que forem publicadas e que tiverem registro no Tribunal Superior Eleitoral. Então, se tem pesquisa publicada, vai estar lá no TRE, está lá no TSE registrada, a gente divulga na TV Cidade Verde, no cidadeverde.com, na Rádio Cidade Verde. Se ela já foi publicada e está registrada no TSE, vai ser aqui veiculada na TV Cidade Verde a partir do dia 4 de julho de 2022.
Eu vou agora falar com o Bartolomeu Almeida, Rádio Cidade Verde, também com a gente no Eleições 2022. Bartolomeu, o processo eleitoral envolve segurança, envolve rapidez nesse processo de apuração dos votos. Isso é uma marca da eleição no Brasil, né, Bartolomeu? Ótima tarde para você. Ótima tarde para você, Joelson Jordani, para o pessoal que está nos acompanhando, nossos colegas também aqui participando deste momento histórico aqui no Grupo Cidade Verde. Isso mesmo, Joelson Jordani, o Brasil é referência para o mundo quando o assunto é tecnologia no processo eleitoral, através das nossas urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas que tornaram o processo eleitoral cada vez mais célere, né? Saímos daquelas marchas das apurações tão demoradas, né? Quem não lembra aí de memoráveis coberturas de semanas, inclusive lá no Verdão, o nosso colega Livaldo Barbosa deve ter feito muitas coberturas. E hoje passamos então para a celeridade, rapidamente. Já é possível se apurar um processo eleitoral. Mas quem traz mais informações agora, ao vivo, é o nosso colega Natan Souza, direto do Tribunal Regional Eleitoral, sobre a tecnologia que será empregada no processo eleitoral deste ano, no processo de votação e de apuração. É com você então. Boa tarde, Natan Souza. Olá, Bartolomeu, muito boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Cidade Verde, aos telespectadores da TV Cidade Verde, aos internautas do cidadeverde.com, nesse dia muito marcante, que abre a nossa cobertura das eleições 2022. É isso mesmo, viu, Bartolomeu? Em 2022, o processo eleitoral vai ser marcado por algumas novidades tecnológicas nas urnas eletrônicas. A já conhecida urna eletrônica, né, que é marcante, presença marcante em todas as eleições, de 2 em 2 anos, recebeu algumas atualizações em alguns itens, como segurança e também para melhorar, né, para o eleitor ter mais agilidade nesse processo de votação. Inclusive aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, nós estamos ao lado dos das urnas eletrônicas, as novas urnas que estão sendo colocadas em prática, aí são os modelos que antecedem o modelo de 2020, né? Serão cerca de 9 mil urnas espalhadas pelo estado do Piauí, elas estão devidamente depositadas, como você vê aí no depósito da Justiça Eleitoral, e tem essa nova urna, que já tem toda uma facilidade, touchscreen, uma tecnologia muito mais avançada para as eleições de 2022. Daqui a pouco nós voltamos a fazer contato com o Natan. Vamos ver Anderson Lima, que é o responsável pela tecnologia de informação do Tribunal Regional Eleitoral, que conversou com o Natan agora há pouco. Nós temos para as eleições desse ano, 2022, um número grande de urnas eletrônicas modelo novo, né, que é o modelo da urna 2020. Nós temos aproximadamente 4 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas nessas eleições, o que corresponde a 40% aproximadamente do nosso parque de urnas eletrônicas. Essas urnas novas, ela vem com recurso de segurança mais aperfeiçoado, além do próprio formato da urna eletrônica. Foram feitas algumas adaptações para torná-la mais fácil de acesso pelo eleitor. Além disso, ela é uma urna eletrônica muito mais rápida que os modelos anteriores. Então, de maneira objetiva, a gente vai ter um ganho de, digamos assim, de velocidade durante o processo de votação. O eleitor ele vai ter um equipamento mais fácil de usar e nós vamos ter, como um todo, uma urna eletrônica mais segura do que os modelos anteriores. O que nós temos esse ano é que nós temos, após a votação, ele formar o número do candidato, a urna aguardará alguns segundos para que ele possa confirmar aquele candidato que ele escolheu e só então poder confirmar esse voto. Então vai ter essa pequena alteração que vai tornar um pouquinho mais longo o período de votação que ele vai estar ali, mas com a garantia de que ele vai conseguir visualizar antes de confirmar o candidato que ele escolheu. Aí, Natan, Bartolomeu. Tá, a gente sabe que as eleições elas costumam ser muito velozes na apuração, né? E, claro, tudo cercado de muita segurança nesse processo eleitoral de 2022. Não vai ser diferente, né, Bartolomeu? É verdade, Joelson. Às vezes não dá nem tempo, né? O candidato se preparar para a apuração, porque tinha toda aquela logística, o candidato ficava normalmente com a família, ou então lá no comitê de campanha eleitoral, às vezes até no deslocamento mesmo para o comitê, se tiver algum congestionamento, ele corre o risco então de já receber o resultado, seja ele favorável ou não. Então é uma realmente celeridade. O processo eleitoral oficialmente
é concluído no Brasil às 17 horas, ali por volta das 19 horas, a fatura já está liquidada em todo o país. É realmente uma celeridade muito impressionante, levando em comparação aqueles momentos que nós acompanhamos aqui historicamente, na década de 70, na década de 80, e esse processo eleitoral começou, então, a se modernizar no TSE na década de 80 para 90, e de 90, então, começou, então, a se consolidar, e hoje, realmente, é um processo que chama a atenção do mundo inteiro, apesar de alguns segmentos políticos no Brasil, isso faz parte da democracia, ainda desconfiaram desse processo, mas até o momento, de acordo com o TCE, o TSE e até a própria auditoria que foi feita, nada comprove que desabone o nosso processo eleitoral, então, que é referência para o mundo inteiro. E o importante de tudo também, Joelson, telespectador, o ouvinte, internauta, o pessoal que nos acompanha, que o Brasil continuou progredindo, ou seja, acompanhando a tecnologia, não ficou somente naquela tecnologia inicial das primeiras urnas eletrônicas, como o próprio Natan falou há pouco. A cada ano esse processo vem se solidificando e vem ficando cada vez mais moderno. Eu fico imaginando aqui, daqui para os próximos anos, quanto tempo vai demorar o eleitor para votar e para apurar, porque com a atual tecnologia, o tempo de apuração já está bem rápido. Eu imagino, com as próximas tecnologias que teremos pela frente, qual seria, então, esse tempo de apuração. Será que poderíamos chegar a um tempo de termos aí uma apuração instantânea, ou seja, no momento que acabou a votação, já teríamos, portanto, o resultado da eleição? Então, Joelson, será que há essa possibilidade? A Neara tem uma teoria, que é a teoria do local de votação vai ser em casa. Em casa. Home office, votação em casas. O futuro é esse, né, Neara? Acho que é o que nos resta, né? A tecnologia chegando. E eu lembrando aqui com os meus colegas, no tempo que a apuração era no Verdão, gente. Vocês lembram? Lembro. Muitas mesas, muita gente contando aqueles papeizinhos, vários voluntários sendo convocados, né, para participar. E às vezes demoravam até no dia seguinte, né? Não conseguia sair no mesmo dia. Semanas, né? Semanas aí. Tinha mais fiscal do que voto para ser apurado. Pra ter uma ideia da dinâmica que era, a precariedade que era o sistema de votação, né? Era cercado de todo um cuidado para evitar fraudes e erros. Hoje não é mais assim. E a previsão aqui no estado do Piauí é que às 8 da noite já se tenha conhecimento de quem são os eleitos no estado. Acompanhem na entrevista com o responsável pela tecnologia de informação do TRE. O processo em si da gravação do voto, da exibição dos dados, ele é um processo mais rápido, mas o tempo de votação que o eleitor vai ter para uma eleição geral normalmente já é maior por causa do número de candidatos. Nós temos um grande número de candidatos nas eleições gerais, nós temos deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. São 5 candidatos que ele vai votar e a gente estima aproximadamente 20 segundos para cada candidato desse. Então o eleitor ele vai passar um tempo maior do que a eleição municipal. A Justiça Eleitoral trabalha com toda uma logística para poder fazer o recolhimento desses boletins de urnas digitais, né, para que seja feita a totalização. Isso a gente estima que a gente consiga finalizar a apuração das eleições desse ano por volta de 10 horas da noite. Ou seja, é um tempo que a gente traça como meta para que a gente possa recolher todos os boletins de urnas, dirigir um ponto de transmissão, fazer a transmissão e a totalização desses resultados. Lídia, rapidinho as coisas vão estar resolvidas. Aqui no Piauí, 20 horas, 8 horas da noite, a previsão é essa. E vamos lembrar que a previsão máxima, geralmente, antes disso, já se tem um resultado, né? Pois é, a tecnologia, Joelson, permite hoje, né, que já se tenha aí esse resultado, às vezes, antes desse horário previsto de 8 horas, né? O limite máximo que a Justiça Eleitoral coloca, né? Mas quando tudo corre dentro da normalidade, sem nenhum incidente, principalmente no interior do estado, né? E quando não se tem muitas dificuldades com a própria tecnologia, né? As urnas dando problema, isso era algo que era muito comum, né? Com o passar dos anos, a tecnologia vem avançando e cada vez mais diminui, né, o número de incidentes, né, com urnas eletrônicas, urnas dando problema, tendo que ser trocada ali nos colégios eleitorais, e com isso a votação vai ficando mais rápida e essa apuração também vai ficando mais rápida. Então, a expectativa, Elivaldo falava aqui, né, Elivaldo, aí de uma semana
semana esperando o resultado, né, no passado, antes da urna eletrônica, e eu ficava pensando aqui, Joelson, como era essa cobertura, né, esperando aí uma semana para ter o resultado das eleições, né, e agora a nossa cobertura também fica muito mais rápida, né, e muito mais fácil, e aí até às 8 horas ou antes desse horário a gente já vai ter o resultado das eleições.